Moria, uma hierarquia espiritual, diz que a humanidade se colocou em um beco sem saída. E ele diz que o flagelo da humanidade, o verdadeiro flagelo, é a sua estreita visão do mundo. A humanidade não tem uma visão larga, tem uma visão estreita, material. E ele diz que a visão humana não se estende além do mundo físico. E que isto é o flagelo verdadeiro da humanidade. Daí decorre tudo mais. E Moria diz também que os líderes nacionais dirigem o pensamento para a reconstrução, mas que não vão além das esferas inferiores, não vão além da vida material dos povos e das coisas utilitárias. E, obviamente, desconhecem os níveis do homem, porque o homem não está só num nível material. E para nós cuidarmos das coisas materiais, teríamos que considerar a existência dos nossos outros níveis, porque são os nossos níveis mais profundos e mais elevados que determinam o nível material. E os governos, os dirigentes ignoram todas estas coisas e não resolvem problema algum porque partem do material, em vez de partir das coisas mais internas, da educação, etc. E que vão determinar depois a situação externa. Agora, Moria diz que isso tudo não basta, que é preciso reconstruir a consciência humana. Precisaria que nós despertássemos na consciência humana as energias necessárias para mantermos o planeta. O papel da humanidade neste planeta é um papel muito fundamental. E nós teríamos que, na nossa consciência, despertar certas energias para podermos colaborar na manutenção do planeta. Agora, no nível em que está a nossa consciência, só nas coisas materiais, mesmo que a gente queira, não vai alterar a situação do planeta. Há uma necessidade premente de nós purificarmos a nossa consciência, segundo Moria. Teríamos que reconhecer que a ordem da nossa vida se distanciou completamente da ordem cósmica e que as nossas estruturas, as nossas engendrações humanas adquirem formas monstruosas nos outros planos, porque tudo o que fazemos aqui cria forma nos outros planos, no plano astral e no plano mental coletivo. E o mental coletivo e o astral coletivo é cheio de formas que correspondem a esta nossa situação. Como esses níveis sutis, astral coletivo e mental coletivo, estão nesta situação, milhões de almas atrasadas e que não deveriam estar encarnando, estão encarnando. E estas almas que se encontram no astral e se encontram no mental coletivo, perderam o elo com o espírito. Então, muitas almas estão encarnando sem um elo consciente com o espírito. E chegam aqui, ficam na situação em que estamos vendo. Por muitos séculos, isto não é de hoje, por muitos séculos, milhões de almas estão aspirando
a vida cotidiana normal. Estão encarnando atraídas pela vida material, por falta de uma ligação forte com o espírito. Essas almas que encarnam assim, que são a maioria hoje, não aspiram a uma existência real aqui na Terra. Aspiram exclusivamente à vida material. São atraídas pelas forças materiais e naturais. Então a vida na superfície da Terra tem sido dirigida e tem sido conduzida por esses desejos. Nós podemos então imaginar em que estado estão essas almas, a maioria, e em que estado estão os corpos nos quais elas se encontram encarnadas. Porque o corpo que recebe uma alma, ou o corpo que tem uma alma encarnada nele, é influenciado pela presença desta alma. Mas se esta alma encarna desta maneira, o corpo não pode ter saúde, o corpo não pode ter equilíbrio. Nós teríamos que conscientizar certas coisas para cumprirmos melhor a nossa parte, já que temos uma consciência um pouco diferente. Não somos totalmente inconscientes, então teríamos que ver como colaborar nesta situação. Não fosse a grave situação da superfície deste planeta, grave em muitos sentidos, não só pelas almas despreparadas e conturbadas que estão encarnando, mas grave por aquilo que está se passando aqui, pela destruição da natureza, pela destruição do reino mineral, como vocês estão sabendo. É só diante das iminentes transformações pelas quais a crosta deste planeta deve passar, é que nós vamos tocar em certos assuntos. Na verdade, este para nós é um momento de opções, mas não só opções no nível consciente. Nosso nível consciente nós sabemos e temos consciência aí das nossas opções, teríamos que cuidar disso. Mas também estamos fazendo opções internas nos nossos núcleos mais profundos, nos nossos núcleos supra-humanos. Na época atual, nós podemos ter um certo conhecimento desses núcleos internos nossos, supra-humanos. Mas para termos conhecimento desses núcleos e saber por que estamos optando lá dentro de nós, precisaria que nós nos voltássemos um pouco mais para dentro de nós e não ficássemos exclusivamente tratando da vida que todo mundo trata, o tempo todo. Bem, nós podemos dizer, a esta altura, que desconhecemos a verdadeira história da Terra. Porque a nossa visão científica atual não vai além de alguns milhares de anos. Então a ciência fala da Terra até alguns milhares de anos atrás. Mas isto está longe de bastar, porque a Terra é muito mais antiga e nós teríamos que buscar um pouco mais internamente para conhecermos a história da Terra e para eventualmente podermos ajudá-la. Quando falamos em iminentes transformações da superfície, nós nos referimos a fatos que periodicamente acontecem no planeta. Porém, esse termo periodicamente não se refere a este tempo calendário material que nós conhecemos, mas diz respeito a um tempo de milhões de anos. E como a ciência não busca neste passado remoto, não sabemos
que aquilo que está acontecendo agora, esta grande transformação do planeta, isto já aconteceu várias vezes, em épocas que não estão na história, que a gente conhece. E épocas que escapam completamente ao nosso controle e escapa da possibilidade de cientificamente ser comprovado. Então, nós vivemos em um momento que precisávamos não depender só da ciência, porque a ciência não chega àquilo que tem que chegar ainda. E a ciência se ocupa só das coisas materiais, não se ocupa da causa das coisas. Porque tudo que acontece de material tem uma causa, e a ciência não se ocupa disto. Então nós teríamos que nos ocupar. Teríamos que não esperar, não aguardar que as coisas sejam anunciadas, porque ou são anunciadas de forma distorcida, ou são anunciadas de forma limitada, insatisfatória para aquilo que nós realmente necessitamos. Vocês veem que o próprio aquecimento global está sendo anunciado de uma forma infantil, sem que a gente tenha uma real notícia a respeito disso e sem que a gente seja estimulado a karmicamente não estar colaborando com esses fatos. Porque se nós deixamos isto acontecer sem mudarmos uma nossa atitude interna e sem mudarmos um nosso feitio de vida, nós não só ficaremos submissos a tudo o que acontecer, como ficaremos karmicamente corresponsáveis. Então, aqui nós teríamos que realmente ir tomando consciência de certas coisas, para, pelo menos, não entrarmos neste karma terrestre, que vai terminar em uma grande modificação e uma grande convulsão. Seria necessário que na ciência encarnassem seres que pudessem desenvolver a visão interna, o que, aliás, poderá acontecer daqui por diante, dependendo dos planos da lei evolutiva. Mas nesta época, na falta de cientistas clarividentes, nós temos que desenvolver a nossa mente abstrata, não estar focalizado só nas coisas concretas, só na vida do dia a dia, só nos problemas humanos, porque senão nós ficaremos alheios a tudo o que se passa na Terra. E ficando alheios a tudo o que se passa na Terra, certamente não vamos saber como agir, não vamos saber como nos conduzir quando certas coisas começarem ou quando certas coisas continuarem. Nós teríamos que começar a ver e compreender as coisas um pouco além desta ordem puramente material. E, por falar em acontecimentos iminentes, teríamos que nos lembrar que forças telúricas internas do planeta levantam e submergem continentes inteiros. Isto, em parte, a ciência sabe e a doutrina secreta fala disso muito claramente. E isto sempre aconteceu, de continentes inteiros submergirem e continentes inteiros emergirem. Isto sempre aconteceu, em um passado muito distante no tempo. E nesse passado, fora do nosso controle, fora do nosso conhecimento científico, a costa da América do Sul se elevou 3 metros e tornou a baixar. E nesse mesmo quadro de transformações, fora do alcance da pesquisa científica, as Ilhas Britânicas já por 4 vezes estiveram sob o oceano. E agora se preparam para afundar pela 5ª vez. Isto está sendo afirmado de acordo com aquilo que se chama doutrina secreta.
Os Alpes, o Himalaia e outras cordilheiras foram resultado de depósitos acumulados no fundo dos mares e erguidos para a superfície das águas por forças titânicas do interior da Terra. Nesta mesma linha de fatos históricos, fora da possibilidade da ciência pesquisar e da ciência comprovar, podemos citar o deserto do Saara, que já foi fundo de mar e hoje é um deserto. Outros fatos mais recentes, isto é, nos últimos 6.000 anos, as costas de países como a Suécia, Dinamarca e Noruega foram levantadas 8 metros. E ninguém percebeu, porque isto aconteceu em 6.000 anos. Em um ritmo quase imperceptível, mas que desta vez a ciência está notando, o norte da Europa continua a erguer-se. E a costa da Groenlândia vem afundando rapidamente. Isto está sendo percebido, tanto assim que na Groenlândia estão evitando construir perto do mar. Há 2 séculos que isso acontece. Mas o que tudo isto tem a ver com o nosso tema, que é a cura do corpo e a cura da alma? Claro, diante de uma situação destas, não precisamos ficar impotentes. Nós temos algo a fazer com os nossos corpos, corpo mental, corpo emocional astral, corpo etérico físico e com a alma, principalmente. Vejamos então, não é, o que tem de atual neste nosso assunto. Nós teríamos que realmente encontrar a nossa alma. Teríamos que realmente encontrar este núcleo interno, porque é só deste núcleo que virá uma direção, que virá uma condução segura. Segura quer dizer correta, real para nós. E se tivermos que desencarnar, se isto for consciente de nossa parte, nós desencarnaremos não como a maioria desencarna, sem saber para onde vai, sem saber como fazer, como atravessar esses umbrais, mas estaremos numa outra situação. O que nós chamamos de cura da alma? O que nós chamamos de cura da alma? Porque a nossa alma tem que ser curada. A nossa alma curada vai ter uma outra atuação conosco e vai ter uma outra atuação neste mundo, neste quadro. A cada encarnação, a alma desce do seu nível para os níveis materiais. E ela, no descer, vai absorvendo material magnético muito mais denso do que ela. Então, cada vez que a nossa alma desce para a encarnação, ela vai sendo revestida por um material denso de matéria, de forma que quando a alma está encarnada, ela praticamente esqueceu de onde veio, esqueceu o que veio fazer e esqueceu como se cuidar. E vocês veem, pelas crianças que levam às vezes 20, 30 anos para se darem conta de que tem que se reencontrar. As pessoas levam dezenas de anos para se darem conta disto. Mas nós não temos mais tantas dezenas de anos pela frente, diante de tudo que vai acontecer. Ao longo das encarnações, durante a descida na matéria, esses elementos tornam-se recalcitrantes na periferia da alma, tornam-se rígidos e restringem a passagem da luz que vem do espírito para dentro desta alma.
A dissolução desse material que se agregou à alma quando ela desce para a encarnação é a cura básica que a alma necessita. Porque a alma, internamente, pode estar numa outra situação. Mas ela está revestida de um material que se agregou nela na descida. Então, toda a alma precisa de cura. Agora, nós levamos dezenas de encarnações para perceber isto. Tal processo de cura da alma, de dissolução deste material que se agrega nela à medida que ela desce, esse material denso, esse processo está ligado a um trabalho consciente que todos nós podemos fazer a respeito do desapego. Não existe alma que esteja sadia, porque ela está com todo esse material estranho incrustado. E nós podemos sim ter uma luz interna mais profunda, ou termos esta luz que venha de fora para nos ajudar. E sabemos desde sempre que quando esta luz se projeta e quando fala conosco, diz claramente há milhares de anos que nós precisamos trabalhar o desapego. E para nós trabalhar o desapego não é fácil, porque a alma está incrustada dessas coisas, não? E nós teríamos que tomar uma decisão mais profunda para fazer isto. Mas se nós não decidimos, se nós não resolvemos nos desapegar de tudo o que estamos apegados, de tudo, sem exceção de nada, não há possibilidade de uma limpeza desta periferia da alma. E não há possibilidade de nós, como almas, realmente tomarmos o timão da nossa vida. Claro que, se nada acontece nesse plano, tem sempre a possibilidade do espírito, que é um núcleo além da alma, em um nível mais elevado e mais profundo, há sempre a possibilidade do espírito usar a energia da repulsão. O espírito tem esta energia. E nós podemos ter a graça espiritual da mônada usar a repulsão para repelir tudo aquilo que está incrustado em volta da alma e que nós conscientemente ainda não temos o ânimo e não temos ainda a decisão de fazer. Nesse momento, os espíritos estão nos pondo à prova. Nós estamos todos sendo postos à prova no nosso nível consciente. A prova é a seguinte: é se nós, conscientemente, estando no conhecimento disso, o que estamos fazendo para limpar todos os nossos apegos. Porque aí estaremos colaborando com uma outra dispensação para a vida da alma. Estaremos colaborando conscientemente nisto. Só depois que este corpo da alma, que este envoltório da alma, se isentar de determinado grau de impurezas, que cada vez que ela encarna, ela vai absorvendo pelo caminho, e que a circundam, só depois do corpo da alma se isentar de determinado grau de impurezas, é que a alma pode atuar livremente, como intermediária entre a energia do espírito e a vida material aqui. Então, nós estamos numa situação, sabendo disto, cuidar realmente de repelir todos os nossos apegos. Não há escolha, não há seleção de apegos. Existe apegos, é preciso repelir, é preciso dissolver, é preciso cortar.
se nós estivermos conscientemente colaborando na cura da alma. A grande maioria não sabe disso, não quer nem saber, e quando sabe, não dá a menor importância. Mas existem aqueles que, captando isto, podem tomar uma certa atitude e podem mudar o curso da sua vida. E isso é muito importante nesses momentos, porque basta que alguns mudem o rumo da própria vida, quer dizer, basta que alguns realmente rejeitem. Rejeitar não basta, é preciso repelir. Repelir é muito mais forte do que rejeitar. Rejeitar é coisa psicológica aqui das pessoas. Repelir é um movimento do espírito. Então nós precisamos encontrar a força de repelir tudo aquilo ao qual estamos apegados. Desde as coisas materiais, até as coisas morais, até as coisas sentimentais, até as coisas astrais, emocionais e principalmente as coisas mentais. Sem isso, a nossa alma não vai ter saúde. A nossa alma não passará por uma cura. E a alma é o nosso núcleo reencarnante. Então, nós vamos reencarnando cada vez mais apegados. E vocês veem o estado em que está esta humanidade. Esta humanidade está completamente absorvida por problemas materiais, por problemas humanos, por problemas mentais, por problemas emocionais, por problemas concretos. Só se fala nisto. E quanto mais se fala nisto, quanto mais se luta por isto, sem colocar a atenção e o trabalho na raiz das coisas, mais esta alma vai ficando envolvida com um material que não é puro. Então a cura da alma vai se tornando um problema. Vocês veem pelas pessoas que encarnam hoje o que são. A grande maioria. São almas que não passaram por curas, não passaram pela limpeza desses apegos. Então, encarnam, nascem desta forma. E alguns ficam vivendo completamente fora de controle. Fora do controle próprio, obviamente, porque a alma está encapsulada em tudo isto, como fora de controle daqueles que são os portadores destes seres. A cura da alma é algo gradual e que nós teríamos que começar. E esse processo está no exercício do desapego. Se cada um de nós assumisse e cuidasse realmente disso, nós iríamos aliviando o plano das almas, iríamos aliviando a situação no nível em que as almas se encontram, que é lá na 4ª dimensão, e outras já se encontram na dimensão intuitiva. À medida que nós vamos nos desligando dos nossos limites formais e mergulhamos na nossa própria essência, nós começamos a viver uma cura. Mas, se nós não fizermos isto, nós vamos tratar das nossas doenças como se elas fossem ser resolvidas num nível mais baixo do que este. Então, se você não está cuidando da cura da alma, porque é a alma curada que produz o corpo sadio, que produz o corpo equilibrado e harmonioso, se não nos ocupamos da cura da alma, cuidar do corpo é algo paliativo, que pode ir bem ou ir menos bem, mas que não resolve o problema de ninguém. A nossa realidade interna é que seria o nosso padrão. E a cura nos aproxima de uma visão mais real do nosso ser. Esta limpeza da alma, esta renúncia aos apegos,
vai deixando a alma mais lúcida, vai deixando a alma mais leve, vai deixando a alma mais luminosa, porque finalmente a luz da alma começa a emergir. E quando a luz da alma começa a emergir, nós vamos nos dedicando a 4 linhagens de atividades, que seriam as 4 linhagens suficientes para manter o planeta em ordem. E essas 4 linhagens que as almas iriam desenvolver e assumir se estivessem curadas, seria o trabalho na ciência, o trabalho na arte, o trabalho na filosofia e o trabalho na religiosidade. As almas cuidando destes 4 setores, tudo estaria resolvido. Agora, o que estamos fazendo? De quantas coisas estamos cuidando é que são secundárias e que deveriam ser uma consequência de nós estarmos lidando com ciência verdadeira, não essa ciência material, com uma ciência espiritual, com a arte, não esta arte que vemos hoje, mas com uma expressão realmente da alma, uma expressão realmente do espírito. Uma filosofia que viria do espírito, ou viria do contato desse espírito com hierarquias espirituais que regem o planeta. Porque filosofia não são essas elucubrações da mente humana, que chamam de filosofia. Filosofia é uma luz interna, é uma luz superior, é uma luz cósmica que vai descendo e que a alma capta. Se a alma tem condições de subir, se a alma tem condições de se elevar, se a alma tem condições de sair desta vida concreta, desta vida material, porque ela subindo, ela se elevando, ela vai tratar desta vida material de uma forma muito mais perfeita do que nós tratamos hoje. Qual é o resultado de tratarmos só da vida material? Olhem em torno e vejam como está isto. Então, para que a alma pudesse realmente agir e atuar aí de forma real, de forma correta, nós precisaríamos ter esta alma em processo de cura. Isto não acontece rapidamente, mas é um processo que nós teríamos que assumir e que começar. O que nós chamamos de alma é este núcleo intermediário entre a consciência cósmica, entre a consciência superior e a vida terrestre, e a vida material, e a vida na matéria. E à medida que esta alma evolui, à medida que esta alma passa por uma cura e evolui, ela revela ao eu consciente, revela a nós como consciente, a verdadeira vontade para nós, o verdadeiro amor para nós e a verdadeira atividade para nós. E essa alma, esse núcleo, é aquele que reencarna. E se a cada encarnação ele vai ficando incrustado com mais sujeira, com mais elementos estranhos, que desce do plano astral coletivo e mental coletivo, há muito poucas possibilidades de acontecer isto. Então, nesse movimento de transição da Terra, vai haver um certo trabalho das energias planetárias sobre uma grande parte das almas. Em certas conjunturas, uma alma pode se desenvolver, pode ser curada, enquanto ela não está encarnada. Então, passando um período desencarnada, nos planos internos, ela pode ser curada, ela pode ser limpa, ela pode ser regenerada e voltar para a encarnação em um outro estado. Mas isso não é o normal, não tem sido normal.
O que tem sido normal até hoje é a alma aqui fazer a sua experiência. E aqui a alma tomar consciência do seu verdadeiro estado, assumir o seu trabalho, porque aí ela tem a possibilidade kármica, dentro da lei do karma, de receber uma ajuda muito especial de outras almas mais avançadas, de outras almas mais elevadas, receber uma ajuda de almas libertas. E o que nós chamamos de uma alma liberta? Uma alma liberta é aquela que não precisa mais encarnar. Porque enquanto a alma está encarnando, ela não está liberta. Então, uma alma liberta, isto é, uma alma que não precisa mais encarnar e que já tem uma visão da vida cósmica, da vida universal mais pura, esta alma liberta pode ajudar as nossas almas nos planos internos, nos níveis internos. Até hoje, a encarnação sobre a Terra foi o meio mais eficaz de nós aprendermos, através do sofrimento, através da purificação. Mas não existe só este meio. Se nós tomarmos uma decisão interna, e se nós fizermos uma certa opção, nós poderemos encontrar um outro caminho para desenvolvermos e que não seja através do sofrimento. Enfim, há uma possibilidade de nós transcendermos o sofrimento. Mas isto não vai ser transcendido tomando providências aqui na Terra. Porque quando as coisas acontecem aqui na Terra, elas já estão determinadas. Elas já vieram assim e só falta materializar aqui. Então, para o nosso grau evolutivo, tudo está na prática do desapego. Agora, se nós quisermos andar depressa, se não quisermos perder tempo, e se não quisermos ficar doentes a ponto de não termos mais cura, nós teríamos que realmente fazer uma repulsão de tudo aquilo ao que estamos apegados. De forma que não é que não haja solução. Solução há. Mas precisa ver se queremos a solução ou se já nos habituamos nesse estado doentio do nosso corpo e da nossa alma. Tem gente que já se habituou a ser doente. E há almas que já se habituaram também a ser doentes. É uma questão de hábito. Existe o hábito da alma que já se habituou a ser uma alma doente, cheia de impurezas em volta dela. E há corpos também no seu átomo permanente que já se habituaram a ser doentes. Querem remédio, querem tratamento, querem cirurgia, querem uma porção de coisa. Mas tudo isso não resolve, tudo isso é paliativo, porque a raiz da coisa está nos apegos. E quando nós já ultrapassamos todos os limites de carregarmos os nossos apegos, aí então temos aquelas enfermidades incuráveis. Aí então temos aqueles incômodos que não sabemos mais como tratar. A nossa alma precisaria de cura, porque a sua meta básica não é ser doente. E a sua meta básica não é cuidar só de si. Então, para nós colaborarmos na cura da alma nossa e dos demais, se os demais quiserem ajuda nesse sentido, para nós colaborarmos nisso, seria preciso que nós realmente nos desapegássemos de tudo aquilo que temos consciência que estamos apegados. Se nós formos nos desapegando de tudo aquilo que temos consciência e a alma for ficando livre para servir o seu caminho, a alma começa a nos mostrar os nossos apegos inconscientes, que são os mais profundos e os mais sérios, que nós nem imaginamos quais são. Então, trata-se disto. A cura da alma trata disto. Agora,
Se esta alma entra em um processo de cura, ela começa a se reencontrar, ela começa a encontrar a sua verdadeira tarefa, ela começa a encontrar a sua verdadeira vida, que é se unir com o espírito, com a mônada. Porque se a alma não se une com o espírito, ela fica sempre nesse nível intermediário, que não é nem o cosmos e nem a Terra. Isto já é outra etapa de nós tratarmos da nossa alma. Enquanto encarnada no estágio humano comum e enquanto vivendo a vida comum, a alma está completamente distante, completamente alheia à sua origem, à sua tarefa, aquilo que ela veio fazer na Terra, ou aquilo que ela tem para fazer no cosmos, aquilo que ela tem que fazer nos planos internos. Esta etapa evolutiva das almas já estarem vivendo a sua própria vida aqui na Terra, esta etapa já deveria ter sido atingida por uma grande parte da humanidade. A humanidade está muito atrasada. E são pouquíssimos os seres que têm consciência disto e que estão trabalhando isto. E são esses seres que estão fazendo com que esta humanidade não tenha sido já destruída. Porque elementos para destruir esta humanidade, as forças do mal já desenvolveram. Hoje existe uma situação na superfície do planeta que permitiria que em poucas horas esta humanidade desaparecesse. Vocês sabem disso. As armas que estão acumuladas e as forças que estão agindo nos governantes, se isso se desencadeasse, a humanidade desapareceria em poucas horas. Mas parece que a etapa evoluída não é essa. E nós teríamos que atingir um certo nível de consciência, teríamos que assumir um certo nível de consciência para permitir aquelas almas que já possam se governar, que já possam se dirigir, assumir a condução dos nossos passos. Teríamos que fazer esta opção a uma certa altura. Tal quadro está passando por mudanças profundas e o planeta está entrando em níveis vibratórios mais elevados. Se as almas não conseguirem acompanhar esta evolução vibratória, estas almas, a uma certa altura, vão ser desalojadas do planeta. E aí vão para mundos ou vão para setores do universo compatíveis com o seu próprio estado. Veja, nunca houve uma época em que os seres humanos pudessem ter consciência tão clara destas coisas. De forma que a situação só não muda se os seres humanos não quiserem. E essa decisão tanto pode ser individual, porque nós não temos que acompanhar a manada, nós não somos uma manada. Então, se quem está em volta de nós não toma esta decisão, isto não impede que nós tomemos. Ou tomamos essa decisão individualmente, o que é uma exceção nesta humanidade, ou tomamos esta decisão grupalmente. E grupalmente, esta decisão tem muito mais força. Esta decisão vai influir muito mais naquilo que tiver de influir. Quando a alma consegue controlar tudo isto, e a alma consegue ir já assumindo a sua cura, a alma sobe para um nível superior. E aí, a alma subindo para um nível superior, nós estaríamos naquela etapa que seria a etapa da humanidade neste momento. Nesta etapa, nós teríamos a possibilidade
de termos um contato consciente com a hierarquia espiritual do planeta. Nós teríamos a possibilidade de reconhecer a hierarquia nos planos internos, de contatar a hierarquia e de termos um trabalho em colaboração com a hierarquia. Existem seres desta humanidade da superfície, nesta época, que estão em franco trabalho de colaboração com a hierarquia. De forma que este caminho está aberto. Isto não é um caminho pioneiro mais. Este caminho já está aberto. Antigamente, nos séculos passados, nos milênios passados, isto era coisa de um ou outro santo. Mas hoje, este caminho está aberto e já existem grupos de almas conscientes disso e entrando em contato com as hierarquias. Agora, quanto ao nosso corpo, cura da alma, já vimos o que é. Quanto ao nosso corpo, estando a alma doente, o corpo também não pode estar sadio, não é? Quanto ao nosso corpo, nós precisamos considerar que corpo não é só o corpo físico. Nós estamos tão aprofundados nesta matéria, neste nível material, que consideramos corpo só o corpo físico e desconhecemos os nossos outros corpos. Nós temos um corpo em cada nível de consciência. Então, conhecemos, sabemos da existência, na evolução humana, de 7 níveis de consciência. Desde o nível concreto até o nível mais rarefeito que podemos alcançar. E nós temos um corpo para cada nível. E quantos de nós têm consciência dos outros corpos? Porque é muito importante ter consciência dos outros corpos. Se você tem consciência, por exemplo, do seu corpo etérico, você sabe quando está fazendo algo que desequilibra este corpo etérico. Você sente isto no físico, se você tem consciência do seu corpo etérico. Então você sente no físico, porque o etérico está bem encarnado no físico, você sente no físico aquilo que tem que ser transformado, porque você já tem consciência do etérico. Se você tem consciência do seu corpo astral, você já começa a perceber quais são os sentimentos que você tem que dissolver, quais são os sentimentos que você tem que eliminar, quais são os sentimentos que você tem que transcender. E se você transcende esses sentimentos, se você purifica esses sentimentos, porque está sentindo o seu corpo astral, o seu corpo físico vai passar por uma grande transformação, porque esses maus sentimentos, esses sentimentos inadequados, estão encarnados no corpo físico. E nós precisamos ter consciência desse corpo astral, precisamos cuidar deste corpo astral para poder eliminar ou ter controle sobre esses sentimentos. Como se tivermos consciência que temos um corpo mental, já vamos cuidar deste corpo mental e isto vai refletir diretamente sobre o nosso corpo astral e sobre o nosso corpo físico. No nível de consciência no qual chegarmos, no nível de consciência que alcançarmos, ali temos que fazer um trabalho. Porque o trabalho feito ali vai descer, vai refletir em todos os corpos inferiores. Então, digamos que nós tenhamos um corpo físico comprometido. Digamos que tenhamos um corpo emocional viciado. Viciado em apegos, viciado em paixões, nessas coisas humanas. Digamos que tenhamos um corpo mental todo tomado por preocupações, por preconceitos, por cuidados inúteis. Para quem vamos apelar? Aonde vamos buscar o impulso para regenerar tudo isto? Bem, além desses corpos, nós temos o corpo da alma,
Temos o corpo do eu superior, temos o plano espiritual, para o qual podemos nos dirigir e de lá fazermos um trabalho nesse sentido. É claro que com o etérico, o astral e o mental obstruído, claro que nós não podemos chegar lucidamente no espiritual. Mas tem um núcleo nosso que está lá, lúcido. E esse núcleo pode responder, e esse núcleo pode fazer a ponte, e esse núcleo pode emitir os seus raios e começar a dissolver esta situação terrestre. Porque físico, etérico, emocional e mental é considerado situação terrestre. Isto não é considerado situação superior. Então você precisa apelar para um nível além de tudo isto para receber um raio curador. Então, tem esta cura da alma que nós começamos a fazer pelo trabalho no desapego. E começando com esse trabalho, nós já podemos ir apelando para o espiritual. Porque aí o espiritual pode sim mandar um raio e terminar o trabalho ou vir encontrar com este nosso trabalho. O que nós entendemos por cura? Cura da alma já vimos. E o que nós entendemos por cura dos corpos? O que nós entendemos por cura dos corpos é esta ligação, este contato, é esse alinhamento entre o corpo físico etérico, o corpo astral emocional e o corpo mental. Isto é um alinhamento dos três corpos. E é a mente que faz este alinhamento. É a nossa decisão tomada na mente, é a nossa opção feita na mente, é ali que está o ponto no nosso atual estágio evolutivo. Então, a mente deve decidir isto, a mente deve resolver isto, a mente deve fazer esta opção. Então, a mente aí entra no controle desses corpos mais baixos, desses níveis mais baixos, e vai fazendo esse alinhamento. E aí o espírito, lá no nível espiritual, pode terminar o trabalho. E hoje, o espírito inclui nesse trabalho não só este alinhamento e este conjunto sintético de material espiritual que nós somos, mas esse espírito inclui também o contato com as hierarquias, tanto as hierarquias terrestres quanto as hierarquias extraterrestres, quanto as hierarquias cósmicas. Não confundamos a consciência do nosso corpo físico com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, no estado em que ele está, não é a consciência dele. A consciência física não é material. A consciência física não está limitada ao nosso corpo físico. Então você pode ter um corpo físico doente, mas a consciência física em você pode não estar doente. A consciência física. A consciência física é aquela que persiste quando você desencarna. Quando você desencarna, você deixa esse monte de carne aqui. E a consciência física não vai para a sepultura junto com isso, e nem para o forno crematório. A consciência física se eleva. E esta consciência física pode ser buscada e podemos apelar para ela enquanto estamos encarnados, enquanto esta consciência está encarnada. E essa consciência física pode não só resolver muitos problemas físicos, como esta consciência física pode nos suprir, como consciência física, mesmo que o corpo físico tenha um karma que não possa ser naquele momento ser transcendido. Mas a consciência física pode trabalhar com isto. E esta consciência física é muito seletiva. A nossa consciência física, a consciência do nosso corpo, a consciência deste material físico,
não está de acordo com a forma como nós tratamos o nosso corpo físico. A consciência física não está afinada com esta mistura de vibrações nas quais nós colocamos o nosso corpo físico. Então, se buscamos o nosso nível espiritual, esse nosso nível espiritual começa a iluminar esta consciência física e nós no nível físico já podemos ter uma verdadeira base de trabalho. Os nossos corpos, além do físico, sabemos que são o astral emocional, o mental, corpo da alma e outros. Com esses corpos está acontecendo algo que nunca aconteceu. Com esses corpos está acontecendo algo que as partículas materiais dos corpos mais materiais estão se unindo com as partículas mais sutis do corpo seguinte. Então hoje nós podemos ter um corpo etérico que não seja mais totalmente etérico. Nós podemos ter um corpo etérico que seja semifundido com o nosso corpo astral. Como podemos ter um corpo astral que não seja totalmente astral emocional, mas que já esteja semifundido com o corpo mental. E o que está acontecendo hoje também é que o nosso corpo mental esteja não só prisioneiro do seu próprio âmbito, mas o nosso corpo mental já está se unindo, um pouco comprometido com a energia do corpo causal, do corpo da alma. E isto produz no nosso corpo físico muitas transformações. Muitas transformações. E uma das maiores transformações que podem acontecer é uma mudança, é uma expansão da nossa glândula pineal, da nossa glândula pineal física, que está no alto da cabeça. E esta glândula pineal física, não é? Está na parte posterior do terceiro ventrículo do cérebro, não é? E esta glândula pineal física, esta glândula está num processo de expansão. Esta glândula é muito misteriosa. A ciência até hoje não sabe bem para o que ela serve. Conhece muitos trabalhos dela, conhece muitos efeitos das suas secreções, mas a ciência até hoje não sabe para que serve esta glândula. E esta glândula pineal, hoje, está tomando uma estimulação das hierarquias planetárias, dos nossos níveis superiores de consciência, e esta glândula pineal está se preparando para ter a visão bem clara, bem nítida de todos os nossos passos. Essa situação de estarmos perdidos aqui na Terra, de não saber para onde vamos e nem sabemos nada de nós, no fundo, esta situação está com os dias contados, porque esta glândula não está mais na situação em que estava, de estar praticamente inativa ou praticamente atrofiada. Esta glândula pineal já foi muito desperta em épocas que nós não temos consciência, em épocas que não estão na história. Tanto assim que homens pré-históricos, lemurianos, tinham uma visão que lhes permitia ter invenções, que lhes permitia ter realizações que hoje nós nem sonhamos. Porque esses homens tinham um corpo, chamemos de primitivo, mas tinham essa glândula muito ativa. E esta glândula está voltando a essa atividade, esta glândula está voltando a esta visão. Assim como a nossa glândula pituitária, que está entre as sobrancelhas, também está
passando por uma mudança. E entre esta glândula pituitária e esta glândula pineal, nós temos que nos preparar para sermos outras pessoas. Para sermos pessoas de visão, para sermos pessoas de compreensão. Mas não essa compreensão humana, terrestre, material, compreensão de psicologia, estas coisas. Nós temos que nos preparar para termos uma compreensão mais profunda. E não teríamos que duvidar disto, porque nós nos conhecemos com esta glândula pineal semiatrofiada e com esta glândula pituitária muito limitada nas suas funções. Mas essas glândulas que estão se comunicando muito mais e que estão sendo estimuladas pela hierarquia planetária, isso vai nos trazer uma visão muito maior do que aquela que temos hoje. Enfim, a nossa visão vai ser outra. E como poderíamos ajudar neste processo? Como poderíamos facilitar este processo? Eu não digo apressar, porque as maturações não se fazem às pressas. Mas como poderíamos colaborar nesse processo? Veja, por incrível que pareça, esta glândula pineal aguarda que você elimine todos os seus apegos. Porque aí esta glândula vai ter um desenvolvimento físico. Vai trazer um desenvolvimento para o corpo físico, para o corpo astral, para o corpo mental, porque ela reflete nesses corpos superiores. Esses corpos têm esta glândula de um ponto de vista sutil, tem a contraparte desta glândula. A glândula pineal não é só no plano físico que ela existe. Existe a contraparte astral dela, no plano astral. Existe a contraparte dela no corpo mental. E se ela desenvolve no físico, ela vai se expandindo por esses planos todos. E o reflexo desta glândula pineal no nosso corpo astral, isto tem a capacidade de dissolver qualquer sentimento, qualquer apego doentio que nos prende, que prende a nossa alma. Então, nós teríamos que contar com isto, teríamos que visualizar isto e nos voltarmos para esses fatos. Não ficarmos prisioneiros das aparências da nossa vida nesta terra. Há pessoas que dizem, eu com este corpo, como vou fazer? Eu com esta emoção, como vou fazer? Eu com esta mente, com esta mentalidade, como é que eu vou fazer? Você vai fazer sim. Você vai transpassar tudo isto. Você vai levar a sua opção para um nível mais alto. Mas nada sobe se você não solta as coisas nas quais está apegado. Nada sobe, porque não consegue subir, porque está preso aqui, ou está preso no emocional, ou está preso no mental. Então falar de saúde do corpo e falar de saúde da alma e de cura do corpo e de cura da alma, isto está totalmente ligado ao trabalho com o desapego. E o trabalho com o desapego é o início. E a partir deste início, virão então os outros trabalhos. Os outros trabalhos terão muita repercussão. E esta glândula pineal, se começa a se desenvolver, que pode começar a desenvolver agora, já traz para nós um nível evolutivo que não é próprio desta raça na qual nós estamos. Porque esta raça tem um teto, esta raça tem um limite. Isto é uma raça mental. E da mente ela não passa. Então, com isto tudo, com esse trabalho com o desapego e o desenvolvimento glandular nesse sentido, nós já vamos fazendo uma ponte com os estágios futuros nossos, com os estágios futuros desta humanidade. O desenvolvimento da pineal e o desenvolvimento da pituitária
vai se dar numa próxima raça humana. E nós hoje já sabemos que não estamos desligados desta próxima raça humana. Nós vamos chegar lá daqui a milhões de anos, mas já podemos estar de uma certa forma indo para lá. Já podemos de uma certa forma estar nos elevando deste nível terrestre de superfície, concreto, já podemos estar nos elevando disto e já podemos ir construindo uma ponte com aquilo que será a humanidade futura. À medida que formos construindo esta ponte, já começam a ser aceitáveis para nós certas características da humanidade futura. Coisa que não podem ser aceitas porque são inconcebíveis se nós não fazemos esta ponte. Mas a humanidade futura realmente não tem nada a ver com esta. A humanidade futura vai ter sistemas de reprodução completamente diferentes desta. A humanidade futura vai ter meios de comunicação completamente diferentes desta humanidade. E nós podemos ir fazendo esta ponte, podemos ir nos comunicando com isto, podemos ir experimentando esses estados futuros, nos soltando daquilo que nos prende neste nível onde estamos prisioneiros. Em níveis não físicos do planeta, isto tudo já acontece, e em níveis não físicos do planeta já existe humanidades que são muito mais avançadas do que esta da superfície. E isto pode ser falado desta forma, tão à vontade aqui na superfície, porque isto já existe. Só que isto não está no plano físico. Mas nós internamente, nós intimamente, como almas, como mônadas, sabemos disso. E temos já uma ponte feita com isto. Muito bem. A hierarquia espiritual do planeta está como que aguardando que nós façamos uma opção. E esta opção nós fazemos no nível em que estamos. Não precisamos desencarnar, não precisamos nos tornar puros, não precisamos nos tornar santos. No nível em que nós estamos, nós faríamos esta opção. E a hierarquia vai perceber isto. E a hierarquia vai ajudar nesta ponte. E esta ponte começando, estas glândulas sendo estimuladas e estas pontes começando a ser lançadas, mesmo continuando a participar desta humanidade, porque temos um karma terrestre aqui, não? Não podemos romper com o karma. Mas podemos ir cumprindo este karma, podemos ir trabalhando este karma, mas em outras condições, em outras situações. Não como prisioneiros do karma, mas como construtores de uma ponte com um karma superior, com um plano evolutivo superior. E aqui uma pessoa está perguntando se a energia arcangélica está nos ajudando. Entre as energias superiores que estão nos ajudando, além das hierarquias planetárias, existem as energias arcangélicas e as energias angélicas, que para nós são utopias, são criações artísticas ou imaginações, mas que existem além das nossas energias. Todas essas energias das hierarquias planetárias, energias arcangélicas, energias angélicas, tudo isso está em contato conosco, não conosco pessoalmente, porque isso tudo já é uma coisa impessoal, mas está em contato com aquilo que nós emanamos, e estando em contato com isto, pode nos estimular. E uma pessoa pergunta como buscar uma paz em meio a tanto barulho. Me diga como proceder. Você busque a paz dentro de você, não no barulho, não fora de você.
Você olha demais em volta de você. Você não olhe para lá. Você vai buscar paz dentro de você, não no barulho que você ouve de fora. E outra pessoa está perguntando, quando se tem dúvida, se ter ou não filhos, o que fazer? Quando se está na dúvida, não se faz nada. Se espera a dúvida passar, vê como fica e depois se resolve. Mas na dúvida, não se faz coisa alguma. A dúvida é sinal que não é hora de fazer nada. Então, tem dúvida? Espere a dúvida passar. Peça a luz, saia da dúvida e depois você vai ver o que vai fazer. E outra pessoa aqui está muito em pena porque ela quer saber se o aborto soa eternamente. Não, você pode equilibrar um aborto feito salvando alguma vida. Então você se dispõe a ajudar seres a viverem, que você vai equilibrando o aborto que você fez.